formas de entender como o ambiente nos afeta diferentes, mas no fundo elas estão falando coisas muito parecidas, porque elas estão afirmando a mesma coisa. O ambiente tem um poder imenso de nos afetar. O que é a neuroarquitetura? É essa combinação da neurociência, que é uma ciência que estuda o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso. É uma combinação, então, dessa ciência com arquitetura, urbanismo, design de interiores, e o propósito é entender como o ambiente físico, em qualquer escala, pode nos afetar. Então, pode ser a cidade, pode ser a nossa casa, pode ser o meu quarto dentro da minha casa, não importa a escala. O objetivo é entender como qualquer tipo de ambiente físico pode afetar principalmente o nosso cérebro e o sistema nervoso. Mas quando a gente estuda o ser humano, a gente não pode olhar só para uma coisa. Então, assim, a gente também estuda o sistema imune, a gente também estuda o sistema endócrino, quando a gente está falando de neuroarquitetura, porque não é só o cérebro que é afetado pelo ambiente, os nossos hormônios também são, a nossa imunidade também é, a nossa circulação, né, a circulação de sangue, se eu estou sentado o dia inteiro ou se eu estou levantando, porque as distâncias aqui são maiores, eu tenho que caminhar até o banheiro, até a cozinha, tudo isso vai afetar o meu organismo como um todo, não é só o cérebro. Mas nosso foco principal é o cérebro, que é o órgão que controla aí todas as nossas reações, né, as nossas percepções do ambiente, das situações que a gente vive e as nossas respostas, as nossas reações a isso. Então, a ideia é a gente ter esse entendimento geral. E uma coisa que eu acho que é muito interessante da neuroarquitetura, que inclusive vários alunos meus vêm de outros campos, como por exemplo o Feng Shui, é que a neuroarquitetura ela combina estudos que vêm da área de científica. Isso muitas vezes ajuda os nossos clientes que são um pouco mais assim resistentes a uma visão mais holística, isso ajuda muitas vezes a falar, puxa, olha só, no Feng Shui a gente afirmava isso, e olha só, na neuroarquitetura tem um estudo que também discute o mesmo assunto e que está mostrando que aquilo que lá atrás na China já estavam discutindo, hoje em dia a ciência está comprovando. Então, isso ajuda muito os arquitetos e os designers a se basearem em evidências científicas, né, para sua tomada de decisão na hora de projeto. Isso é bom tanto para a gente ter mais certeza de que aquilo que a gente está criando está tendo o resultado que a gente gostaria, como para a gente argumentar com os nossos clientes também e ajudá-los a entender a importância daquilo que a gente está propondo. E antes de eu entrar com vários exemplos aqui da neuroarquitetura, deixa eu só trazer um fato importante. Imagino que talvez vocês já tenham ouvido isso, porque super se discute, mas dados de 2014 já mostravam que a gente passava cerca de 90% do nosso tempo em espaços construídos. Só que 2014 é antes da pandemia, né? Porque antes a gente estava em espaços construídos, mas pelo menos a gente mudava de espaço, né? Ia para o escritório, ia para o shopping, passeava e tal. Agora a gente passa em espaços construídos e praticamente sempre no mesmo espaço. Então, se já tinha um potencial imenso do ambiente que a gente cria nos afetar, agora esse potencial é ainda maior, porque com certeza nós estamos passando muito mais do que 90% do nosso tempo em ambientes construídos. E aí eu pergunto para vocês, o papel da arquitetura, não neuroarquitetura, arquitetura como um todo, é só abrigar? É só ser bonito, né, esteticamente interessante, diferente, original? É só ser funcional? Ou tem algo além? E o que eu quero defender aqui com vocês, e aí vamos ver se eu consigo convencê-los do meu ponto de vista, é que tem aí duas coisas principais, tem outras coisas que eu poderia discutir, mas tem dois elementos aí importantes que mostram que o papel da arquitetura vai muito além desses papéis tradicionais que a gente já conhece. Eu não estou excluindo eles são importantes, mas tem mais coisa aí para a gente considerar também, juntar tudo isso. Primeira coisa, nós temos necessidades primitivas em relação ao ambiente físico que precisam ser supridas. E a gente não discute isso, a gente esquece a importância disso. Então, todo mundo sabe que a gente precisa ter uma dieta balanceada, porque nós somos o que nós comemos. Isso vai fazer diferença na nossa saúde. Mas a gente não discute, apesar de discutir isso para dieta, a gente precisa beber água, a gente precisa comer legumes, porque eles vão repor algumas coisas, não adianta comer só proteína ou comer só chocolate, a gente tem que ter algo muito bem distribuído aí para a gente funcionar normalmente. Se a gente come errado, a gente não percebe imediatamente. Eu posso passar o dia inteiro comendo só chocolate hoje. E tudo bem, se eu gosto de chocolate, eu vou ficar bem no final. Mas e se eu passar um ano
comendo só chocolate. Eu estou propondo um efeito ainda de maior longo prazo, além do efeito que acabei de sair daqui, ainda estou meio atordoada por causa desse espaço, isso dura, sei lá, até o final do dia. Estou falando de um efeito de mais longo prazo, né? Se eu passei um ano comendo só chocolate, não adianta eu parar agora só e achar que, parei, voltei ao normal. Não, é um efeito que vai perdurar por muito tempo ainda. E com o ambiente físico acontece a mesma coisa. Nós temos necessidades primitivas que o ambiente físico precisa ajudar a suprir. Essas necessidades foram sendo moldadas ao longo da nossa evolução. A gente evoluiu, né, na savana, sendo nômade, a gente não tinha uma casa fixa. Grande parte da nossa evolução foi antes disso, antes da revolução agrícola, da gente parar quieto num canto. Então, essas necessidades primitivas foram sendo moldadas nessa época. E hoje, a gente vivendo em ambientes tão artificiais, nós estamos deixando de suprir essas necessidades. Um exemplo clássico, já fazendo a ponte com saúde mental, né, relacionando tudo isso, é a falta de luz natural. Nós precisamos de luz natural para várias coisas, antes de mais nada. A luz natural estimula a produção de uma substância no nosso organismo chamada serotonina. E a serotonina, ela é responsável, entre outras coisas, pela nossa sensação de bem-estar e de felicidade. Então, com menos luz natural, a gente produz menos serotonina. Não é que eu estou causando depressão nas pessoas, mas a ausência de serotonina aumenta os riscos de depressão. Não é à toa que nos países nórdicos, quando é o inverno, que é muito longo, né, quase sem luz do sol, as pessoas tendem a desenvolver uma depressão sazonal, que vai ficar lá durante o inverno, quando volta o verão, tem o sol, elas melhoram. E hoje em dia, e não só hoje em dia, né, nós como... Falo nós porque eu sou arquiteta, designer, mas assim, nós ao criarmos o ambiente, ou ao escolhermos, vou fazer dessa salinha meu escritório, ou não, vou escolher outra sala como meu escritório, a gente está influenciando a nossa quantidade de luz natural, a quantidade que a gente recebe ao longo do dia. Se eu escolho para fazer o meu escritório, a minha sala que não tem janela aqui em casa, ou não, eu escolho a minha sala que está próxima da janela, que tem uma janela aqui, põe uma escrivaninha perto dela, tudo isso vai influenciar a saúde física, disposição, produtividade, criatividade, saúde mental no curto e no longo prazo, porque isso é um efeito de longo prazo, não é que um dia fechado no quarto vai me dar depressão, mas talvez se eu passar um ano sem luz natural o suficiente, eu não estou suprindo essa necessidade, posso desenvolver depressão lá na frente. E eu acho que um outro papel da arquitetura é ajudar a gente, além de suprir essas necessidades que eu falei, ajudar a gente a combater um grande inimigo que a gente está enfrentando cada vez mais forte ele, que é o estresse crônico. O estresse, não é o estresse pontual, me estressei porque tive uma apresentação, tive que falar em público, fiquei nervosa. Isso tudo bem, é importante esse estresse para eu conseguir estar aqui e falar com vocês. Agora o problema é eu viver estressada o tempo todo. Sem falar de arquitetura, se vocês pesquisarem neurociência e estresse crônico na internet, vocês vão ver os efeitos dramáticos que isso pode gerar no nosso cérebro. E a relação com a arquitetura é que o ambiente físico pode aumentar os níveis de estresse crônico ou diminuir. Ele nunca vai ser neutro. Ele pode ajudar a gente a enfrentar esse inimigo ou ele pode atrapalhar de vez. E aqui só para falar de alguns desses efeitos, para vocês verem como é algo que a gente precisa combater de todas as formas. Não é só o ambiente que vai influenciar, mas às vezes a gente esquece do ambiente. A gente pensa em todas as outras. É o meu chefe. Meu relacionamento não está tão bom aqui em casa. A gente pensa em tudo. Mas a gente não pensa que o ambiente físico também está atrapalhando nisso. Então, alguns efeitos gerais, né? Quando a gente está estressado, a gente libera uma outra substância. Eu falei da serotonina, que tem a ver com felicidade, bem-estar. Quando a gente está estressado, a gente libera uma outra substância, que é o cortisol, que em pequenas quantidades ele é fundamental para a gente funcionar bem. Agora, em altas quantidades, no longo prazo, ele destrói nossa imunidade e ele destrói o nosso cérebro. A gente perde células nervosas no nosso cérebro por conta do estresse crônico no longo prazo. Então, não é um dia de estresse, estou falando de um estresse presente continuamente na nossa vida. E aqui algumas estratégias para o ambiente que já foram estudadas na neuroarquitetura que mostram aí alternativas para a gente combater esse inimigo e suprir necessidades primitivas. Então, a gente já está acertando aí 2 alvos numa tacada só. Natureza. Aproveitar ao máximo a natureza. Isso significa criar soluções interessantes para levar as pessoas para fora. Então, na cidade ter mais parque, no seu prédio ter um jardim, ou na sua casa ter um jardim, ou no escritório, no hospital, ter áreas externas com natureza, mas não só isso, trazer
a natureza para dentro. Tem vários estudos mostrando que olhar para uma imagem de natureza, não estou nem falando natureza de verdade, já diminui pressão, a nossa pressão sanguínea, batimento cardíaco também acalma, né, os níveis de estresse de uma maneira geral diminuem só quando a gente olha para uma imagem de natureza. Isso se intensifica quando a presença de natureza é mais rica do que só uma imagem. Então, tem estudos mostrando que tocar madeira, mesmo que de olhos fechados, também reduz os nossos níveis de estresse, ajuda a gente a relaxar. Ouvir alguns sons de natureza, não é qualquer som, né? Não é aquele passarinho que fica lá fazendo um barulho chato que vai relaxar, não é assim? Mas alguns sons de natureza também podem provocar esse efeito de relaxar, e sentir cheiro de natureza, respirar o ar da natureza também melhora a imunidade e ajuda a ativar aí o nosso sistema nervoso parasimpático, que é aqui, não se assustem com esse nome, é só para dar um nome técnico, que é o que ajuda a gente a relaxar o organismo. Então, isso, consequentemente, diminui comportamentos agressivos. Inclusive, tem estudos feitos em prisão, com os prisioneiros assistindo vídeos de natureza. Isso já mostra que mesmo prisioneiros super violentos têm uma diminuição no comportamento agressivo. Crianças com transtorno de déficit de atenção, quando elas caminham na natureza, ao invés de caminhar na cidade, numa área urbana, elas têm uma melhora dos níveis de foco e de atenção. Então, olha só os nossos relacionamentos sendo afetados, porque se eu estou mais agressiva, não é só o prisioneiro na prisão que vai ficar agressivo. Eu aqui vou brigar com meu marido, vou brigar com a minha família, vou brigar com meu chefe, vou levar mal, uma coisa que, de repente, em outra situação nem levaria mal. Então, isso afeta meu relacionamento, afeta as minhas ações, capacidade de foco e concentração. Isso serve para quem tem transtorno de déficit de atenção, mas isso também é um resultado em pessoas que não sofrem disso. A natureza ajuda a gente a aumentar nosso foco e concentração. Inclusive, estudos em hospitais mostram que a nossa percepção de dor, ela também é influenciada pela presença de natureza. Então, olha só como isso foge do nosso controle consciente, da nossa percepção consciente. Pacientes internados em quartos com vista para a paisagem natural sentem menos dor e se recuperam mais rápido do que aqueles que têm vista para a cidade ou para um muro. Então, olha só esse efeito indo muito, muito além daquilo que a gente consegue imaginar. E sendo extremamente importante para a nossa vida. Então, como o design pode ajudar? A gente trazendo mais jardins, mais parques, levando a natureza para dentro, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, design biofílico. É um tipo de design que propõe exatamente isso, você usar materiais naturais, formas naturais, elementos da natureza, simular a natureza, enfim, várias soluções, não é só trazer o vaso de planta, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só trazer o vasinho, que nem vocês estão vendo aqui minha palmeira aqui atrás. Isso é uma estratégia. Tem muito mais coisas dentro só do design biofílico que a gente pode fazer para criar essa atmosfera de natureza e trazer estímulos para todos os sentidos. Não é só a visão que a gente quer estimular com o nosso ambiente. O ambiente está o tempo todo passando mensagem para todos os sentidos. Falando aí dessas necessidades primitivas e de elementos que o ambiente pode ajudar. Natureza é um, atividade física é outro, e tem vários outros que eu poderia falar aqui, poderia passar horas e horas, né, falando, mas vou focar em dois, então. Natureza, iluminação, principalmente iluminação natural. A gente já viu, só a iluminação natural tem, de fato, o poder de ajudar a gente a produzir mais serotonina, e a ausência de serotonina está ligada a maior risco de desenvolver depressão. Então, a gente precisa focar em trazer mais luz natural para as pessoas. Independente disso, a luz do ambiente, natural ou artificial, ela vai influenciar no funcionamento do nosso organismo como um todo, né? O nosso relógio biológico sincroniza o nosso organismo com o ambiente por conta dessas variações de luz. Então, a qualidade do nosso sono, que é fundamental para o bem-estar, para o controle das emoções, para evitar a depressão e qualquer problema de saúde, é fundamental a qualidade de sono. E o excesso de luz que a gente recebe à noite por causa das telas ou de todas as luzes que a gente acende em casa, isso prejudica a qualidade de sono. Não estou dizendo que a gente vai ter insônia. Até seria melhor se tivesse insônia, porque você fica com raiva e você percebe que tem um problema aí. Estou dizendo que você vai dormir, mas a qualidade do seu sono não vai ser tão profunda como poderia. Então, fica um inimigo invisível, você não identifica aquilo está te prejudicando. Então, a luz artificial pode prejudicar a nossa qualidade do sono, isso vai afetar no dia seguinte o nosso foco e a energia, e não só no dia seguinte. A luz do ambiente onde a gente está aumenta o nosso foco e a nossa energia, se for uma luz, né, com uma qualidade melhor,
ou, dependendo da qualidade da luz, isso pode prejudicar. Enfim, tem vários efeitos aí que a iluminação, tanto natural como artificial, pode ter no nosso organismo. Falando de estratégias de design, tá, que legal, a iluminação é importante, mas o que eu faço com isso? Criar mais janelas e áreas externas para as pessoas ficarem é uma hipótese, e é super importante, é uma estratégia importante, mas criar não basta, a gente tem que levar as pessoas até a janela, levar as pessoas até a área externa, porque se eu não controlar, talvez o meu cliente fique lá, o usuário do meu ambiente, fique sentado no sofá, na sala escura, vendo Netflix o dia inteiro. Então, como eu crio uma oportunidade legal para ele querer ir para o jardim, para ele querer ler no jardim, sentar, caminhar, enfim, ou para ele trabalhar perto da janela, ao invés de num cantinho escuro do seu escritório. Então, são algumas estratégias que, com o nosso design, a gente consegue mudar. E só para encerrar aqui, se vocês não ainda, se eu não convenci vocês da importância do ambiente, de como ele influencia no nosso cérebro, tem estudos mostrando que ambientes enriquecidos versus ambientes empobrecidos influenciam fisicamente o nosso cérebro, não é só substâncias químicas como serotonina, cortisol, não é só a emoção, que ainda fica uma coisa mais, assim, menos objetiva da gente identificar muitas vezes, mas eu estou falando de mudanças físicas. A gente consegue ter mais neurônios ou menos, ou mais conexões entre os neurônios ou menos, dependendo dos ambientes que a gente passa longos períodos de tempo. Então, são efeitos de longo prazo e ocupação de longo prazo gerando esses efeitos mais duradouros. Essas mudanças plásticas não são da noite para o dia, mas esse é um campo super estudado de plasticidade do nosso cérebro, e algumas áreas específicas podem produzir novos neurônios, não é o cérebro todo que faz isso, e o cérebro todo pode melhorar a conexão ou piorar a conexão entre os neurônios existentes. Isso afeta a nossa saúde mental, isso afeta a nossa memória, nosso aprendizado e o nosso envelhecimento lá na frente. Nosso declínio cognitivo pode ser mais acelerado ou menos, dependendo dos ambientes onde eu passei aí a minha vida, né, um longo período da minha vida. Então, é algo para a gente começar a investir o quanto antes.